Dr. Miguel Ribeiro, primeiro obrigado pela sua disponibilidade para falarmos um bocado deste momento que vive o Futebol Clube Famalicão. Iria centrar o início desta conversa neste momento particular que o Famalicão está a viver e depois poderíamos olhar um bocadinho aquilo que foi desde o início da época desportiva. E a primeira questão é esta: o que é que o Ivo Vieira traz de novo para o Futebol Clube Famalicão? Como disse bem, é um momento complexo e complicado da época, se calhar desde o início da época, e hoje a escolha do Ivo é uma escolha, na nossa opinião, assertiva para o terço que falta do campeonato. Precisávamos e precisamos hoje de olhar já para o próximo jogo e dar uma boa resposta, porque temos 12 jogos, ainda falta muito tempo, mas faltam 12 jogos. E nestes 12 jogos temos que dar uma resposta para colocar e ter o Famalicão bem. E este é o nosso objetivo. Um treinador direcionado para nos colocar bem. Sinalizou o facto, já a pensar no próximo jogo, e que não é um jogo fácil. O Futebol Clube Famalicão recebe o Sporting Clube de Braga. Possivelmente não seria a estreia que o Ivo Vieira ou o adversário que o Ivo Vieira queria para este ciclo. Repara, é o jogo que é e não há tempo a perder. Temos que meter mãos à obra. Sabemos que isto é como acaba, não é como começa. Não começou bem. O entretanto também não foi de acordo com as nossas expectativas, mas tem de acabar bem. E para isso precisamos já de dar uma boa resposta na próxima jornada. Essencialmente precisamos dar uma boa resposta nestas 12 jornadas. Jogo a jogo, o próximo será sempre um jogo fundamental. O jogo próximo é com o Braga, por isso será um jogo fundamental para nós. E de certeza que o Ivo é capaz, tem competência e capacidade para o fazer, não tenho a mínima dúvida, por isso é o nosso foco, é já o próximo jogo. Os pormenores do contrato não foram conhecidos, aliás o Famalicão preza é não o fazer, mas isto é a vinda do Ivo Vieira é pensar a longo prazo, médio e longo prazo, ou naquela que é a situação emergente do Futebol Clube Famalicão? Sim. O foco, até porque, considerando o que está a acontecer esta época, o foco é o emergente, é o já, é resolvermos já uma situação que não é de todo agradável para nós. Para quem gosta de nós, para os nossos adeptos, para o nosso clube, para a nossa SAD. Não é agradável, não a queremos, e há uma coisa que é muito clara. Aqui ninguém se verga, aqui ninguém desiste, aqui luta-se sempre até ao fim. E atesta isso não pararmos. Reforçamos a equipa em janeiro, mudamos de treinador agora e com o Ivo acreditamos que vamos conseguir. O que é que falhou no projeto Silas? Um mês é muito pouco para se criar dinâmicas. O que é que falhou no projeto? Essencialmente, e porque, como disse bem, um mês é pouco para se criar dinâmica, essencialmente foi essa falta dessa dinâmica. Ou seja, nós numa primeira fase com o João Pedro Sousa, perspectivamos mais uma boa época. Infelizmente as coisas não correram de acordo ao que perspectivamos. Numa fase em que entendemos ser adequado mudar de treinador, trocamos. E a entrada do Silas não surtiu o efeito que pretendíamos. Como disse também, não vamos ficar resignados a correr bem ou a correr mal, porque queremos sempre mais, e como queremos sempre mais, não esperamos. Não esperamos porque temos que pôr o nosso Famalicão no seu trilho. Dessa forma, se calhar pode parecer pouco tempo, mas de facto o que o Silas nos trouxe, infelizmente, não foi o que estávamos à espera. Não por responsabilidade, nem quero direcionar a responsabilidade para o Silas, nem de todo, até porque se há aqui algum responsável em primeira linha sou eu, e essa responsabilidade é minha. E como essa responsabilidade é minha e nós temos que levar o nosso clube a bom porto, entendemos que não há tempo a esperar. Não temos o luxo do tempo neste momento, por isso falta um terço do campeonato e vamos, porque nós somos Famalicão, nós temos isto de Famalicão, pessoas resilientes, lutadoras e que nunca se vergam nem nunca desistem. E nós vamos lutar até ao último ponto para conseguir a nossa estabilidade esportiva. Falou que não temos, o Futebol Clube Famalicão não tem esse luxo do tempo, corre contra o tempo, corre contra o campeonato, são 12 jornadas, são 12 finais. Que resposta é que espera da equipa neste contexto e naquilo que aí vem? Uma resposta imediata em que a equipa seja equipa,
em que os nossos jogadores façam uma equipa, porque nós hoje temos jogadores e temos equipa técnica capaz de nos colocar num bom lugar. Sente que a pressão pode também tolher um pouco aquilo que pode vir a ser o coletivo de futebol com o Famalicão mais próximo? A nossa vida, e quando estamos a falar deste tipo de atividade de competição, é normal a pressão. Por isso, a este nível, não vamos estar minimamente preocupados com a pressão, porque a pressão faz parte do nosto trabalho. Isto se calhar é das poucas atividades empresariais ou das poucas atividades económicas em que, semana após semana, somos confrontados com um resultado. Os resultados são jornada a jornada, por isso não penso nem acho que a pressão hoje seja um ponto a colocar. O que há a colocar em cima da mesa é a convicção, a paixão, a competência, a qualidade. Mas também a confiança. E a confiança, se os resultados não vierem, teremos essa falta de confiança. Naturalmente, porque, repare, se calhar esta época, entre outras coisas, o que nos faltou foram 2 ou 3 resultados positivos em sequência, que nos permitisse dar também a confiança para toda a qualidade existente, crescer como equipa e avançar. Porque se tomarmos o exemplo da época passada, nós nas primeiras 7 jornadas ganhamos 6, ganhamos logo um capital de confiança que nos permitiu exponenciar a qualidade que existia, o talento que existia, as qualidades individuais serem transformadas num coletivo, e isto em cima de quê? Em cima de uma pontuação de 7, 8 jogos em que ganhamos. E esta sequência, infelizmente, esta época não aconteceu, e há, como consequência desta falta de sequência, esta falta também de confiança, esta falta às vezes, da equipa poder crescer num processo positivo. Eu agora vou aqui olhar à minha cábula e vou ler, e penso que vou ler bem. Eu recordo que na mensagem de Natal que o Dr. Miguel Ribeiro dirigiu aos sócios, aos adeptos do Futebol Clube Famalicão, o Dr. Miguel Ribeiro assinalou que o Famalicão é muito mais do que uma época. Mantém essa garantia, essa afirmação? Naturalmente. Repare, para já são só estas 2 últimas épocas, já é mais do que uma época. A primeira de segunda Liga foi também uma reta final assinalável que nos levou à Primeira Liga. A época passada foi a reta inicial que nos levou a um processo de uma época boa, e esta ainda falta 1/3 do campeonato. E há aqui a convicção bem evidente dentro de portas que vamos lutar sempre, como nós sempre lutamos. Se isto fosse fácil, penso que qualquer equipa conseguiria o que o Famalicão já conseguiu, mas não é fácil. E o que o Famalicão conseguiu nestes últimos 2 anos atesta também um pouco do que digo aqui. Nós temos capacidade. Nós temos capacidade do ponto de vista de competência, mas também de força, de vontade, de motivação, de garra, para levarmos isto a bom porto. Tem faltado o apoio dos adeptos no estádio? Isso tem sido uma condicionante? Vamos já falar do restante, mas tem sido uma condicionante? Muito. Há clubes que acredito que haja clubes que não sintam este impacto. No nosso caso, sim. Faltam-nos os pontos que vêm da bancada, que são muitos. Não digo que são todos, mas são muitos. Falta-nos também esta não só pelo apoio, mas também pelo carinho, pelo conforto e pelo suporte, porque nós, mesmo a passar as dificuldades desportivas, estamos a passar esta época, sentimos esta força, sentimos que os adeptos querem muito, e esta energia que eles nos traziam no Municipal e que nos traziam também no dia-a-dia, naturalmente, em clubes como o Famalicão, nota-se bem a falta que faz. E é algo que não podemos controlar. De todo me vou esconder na questão dos Covides para justificar coisas, mas não procurando isto como uma desculpa, como uma justificação. Agora, isto é um facto, é uma evidência. A vida de toda a gente foi completamente alterada, a vida de toda a gente foi completamente limitada, e nós não fugimos à regra. Porque, repare, nós montamos uma equipa nova pelo 2º ano seguido, em Covid, em que a época anterior terminaria a 15 de maio, terminou a 26 de julho. A época seguinte começaria a 1 de julho, começou nesse setembro. Os mercados completamente diferentes das outras épocas, em que quase todas as equipas tinham jogadores sob contrato, mantiveram-nos plantéis muito extensos, o que
originou poucos jogadores no mercado, porque as equipas trabalhavam com 30 jogadores, 32, porque sabiam que a qualquer semana perdiam 3 ou 4 jogadores de Covid. Todas estas justificações acrescidas à questão de falta de adeptos, a falta do nosso público, casa e fora, que galvaniza a equipa, que protege a equipa, que, no fundo, acelera o processo de adaptação à equipa, aos novos jogadores que chegam, a saberem o que é Famalicão, onde estão, mas também o seu dia-a-dia, as relações pessoais, jogadores que vieram, como o ano passado, que vieram de vários sítios, mas que tinham a possibilidade, com os almoços, com os jantares, com os convívios, com o estarem, de cada vez mais se adaptarem, cada vez mais se juntarem. E, infelizmente, esta época, até hoje, quer se queira, quer não, é muito difícil fazer uma adaptação a uma nova cidade, a um novo país, quando nós não somos capazes nem de almoçar juntos, nem de jantar juntos, nem de passar algum tempo juntos, para também nos conhecermos, para também criarmos relações e para também criarmos um espírito de equipa. Porque isto tudo hoje, e não quero ser injusto com as outras atividades, porque há quem esteja bem pior, há quem tenha os seus empregos, as suas empresas fechadas, temos quem não possa sequer trabalhar, nós pelo menos podemos trabalhar, por isso de todo puxo isto para a desculpa ou para a justificação, é de alguma forma uma explicação e não uma justificação. E acho que nós também não podemos ser impermeáveis ou permeáveis à derrota e ficar tão frustrados a ponto de não perceber o que é óbvio. Mas percebe também essa frustração. Eu não sei se acompanha as redes sociais. Não, eu não acompanho as redes sociais, mas eu sou de Famalicão. Eu nasci em Famalicão, eu sou de Famalicão e eu sou do Famalicão. E, naturalmente, os meus amigos vivem em Famalicão, os meus amigos são adeptos do Famalicão e tudo o que se passa no Famalicão, eu não preciso das redes sociais para saber, porque... Eu sou aqui as redes sociais porque lá os adeptos vão vertendo a sua insatisfação, a sua angústia. Claro, eu quando digo que não sei isso das redes sociais, porque não preciso das redes sociais, porque as pessoas, os meus amigos são de Famalicão. Ou seja, e as redes sociais têm este handicap, que é as redes sociais... às vezes sem rosto vai-se descarregar frustrações, às vezes de outras coisas, da vida, e vai-se lá, até porque hoje tem-se muito mais tempo, vai-se lá debitar matéria. Agora, o que me preocupa verdadeiramente é o que os preocupa a eles, é olharmos para a nossa equipa e para o nosso Famalicão e a nossa expectativa é sempre estarmos acima, é sempre ganharmos, é sempre crescermos cada vez mais, e de facto estas 2 últimas épocas deram-nos esta ambição deixar de ser desmedida para passar a ser uma ambição justificável. Porque a nossa chegada ao Famalicão, recordo perfeitamente que o Rio Ave ia jogar para a Liga Europa, nesse verão com o Iagalónia para a Liga Europa, e eu vim para o Famalicão. Vim para o Famalicão e o nosso início foi duro, foi difícil. O primeiro mês foi difícil, porque, como devem compreender, o que nós trazíamos e a visão que trazíamos para o Famalicão marcava, de alguma forma, uma rota diferente do que a que o Famalicão tinha. Porque há 25 anos que não estava na primeira, os últimos anos tinham sido complicados por diversas razões, com o esforço e com a luta de muita gente, permitiu que o Famalicão estivesse bem, mas não estava tão bem como poderia e veio a ficar. Num primeiro ano de segunda Liga, refizemos completamente a equipa e refizemos completamente o clube, estruturamos o clube, criamos departamentos, melhoramos a equipa e conseguimos a subida. No primeiro ano de Primeira Liga, reforçamos o compromisso em melhorar ainda mais a estrutura e fazer uma boa equipa. Fizemos uma boa equipa e as coisas correram bem. Mas em março apareceu o Covid. E há aqui uma coisa que não podemos fugir. A SAD do Famalicão tem 2 anos e meio. Dos 2 anos e meio, 1 ano foi passado em Covid. Ou seja, há uma rota que, de alguma forma, é abalada por algo externo. No entanto, sempre, e vamos continuar a fazê-lo, o nosso pé está no acelerador. Esta época, as coisas não estão a correr como nós estávamos à espera, mas esta época ainda lhe falta 1/3. E é uma coisa que é muito clara dentro de portas. Aqui vamos lutar sempre e até ao fim. E este terço que falta, apelo a todos os nossos adeptos, todos os nossos sócios, a todos os que gostam do nosso Famalicão, de nós unidos e com as nossas forças conjugadas para o nosso Famalicão, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir.
E nós, como dentro deste trajeto, não podemos também fechar os olhos ao que nos rodeia. Não podemos fechar os olhos à tabela. Há uma diferença pontual mínima. Não podemos fechar os olhos a todas estas circunstâncias infelizes que o mundo, não só Famalicão, nem só Portugal, mas que o mundo está a viver. E isto são sempre condicionantes. No entanto, não é isto que nos vai travar, nem é isto que nos vai, de alguma forma, desviar um caminho que é o nosso. Como é que o principal investidor da SAD tem acompanhado a carreira desportiva? Desde o primeiro dia, sempre presente. No caso da SAD do Famalicão, quando chama investidor, temos que lhe pôr o nome, que é proprietário. O proprietário da SAD do Famalicão, 85%, é Quantum Pacific, está completamente envolvida, como sempre esteve desde o primeiro dia, é a chave do sucesso de toda esta operação e está naturalmente envolvida numa perspectiva positiva de continuarmos sempre a crescer. Aconteça o que acontecer, este projeto é para continuar? Naturalmente. Isto não é um projeto. Isto não é um projeto. Isto é o Famalicão. Os projetos é algo que nós montamos para construir algo. E aqui não é de todo. Isto aqui está construído. Isto é o Famalicão. Por isso, essa pergunta enferma desde logo na escolha errada das palavras. Isto tem tudo menos projeto. Isto é uma realidade. Isto é uma força. Isto é um clube cujo modelo de gestão está montado numa sociedade anónima desportiva, cujo 85% é detido pela Quantum Pacific e 15% pelo Futebol Clube Famalicão, e esta sociedade, este clube, tem presente e tem futuro, e um passado. Então, Miguel Ribeiro, mas diremos, tivemos uma época extraordinária, a época passada, e esta está a ser o que é, e daí a questão. E o projeto não tem, a minha palavra projeto não tem nenhum sentido depreciativo da mesma. Porquê que renovaram o contrato com João Pedro Sousa em dezembro e 2 meses depois o João Pedro Sousa já não fazia parte das intenções do Futebol Clube Famalicão? Todas as nossas decisões têm uma visão económica e uma visão desportiva. Essa decisão presidiu 100% a visão desportiva, sendo certo que nós sabíamos que economicamente temos a capacidade para suportar as decisões desportivas. Entendemos que naquele momento o João Pedro precisava de um boost, de um reforço de confiança, de um reforço, essencialmente, das suas condições para operar. Entendemos, um mês e pico depois, que essa decisão não surtiu o efeito que pretendíamos e optamos pela revogação do contrato. Repare, do ponto de vista económico, até pode ser uma situação ou uma solução questionável. Mas do ponto de vista desportivo, a nossa ideia e o nosso objetivo era reforçar o poder do treinador, era no fundo dar-lhe mais balas para a pistola dele. Havia um input de confiança, quer ele, quer o restante plantão. Completamente. Sendo certo que a mensagem ao treinador era uma mensagem que visava ser espelhada na equipa de jogadores, nos jogadores. Se me pergunta, desportivamente era uma boa decisão? Foi uma decisão de lhe reforçar os poderes, de lhe reforçar a força e de transmitir uma mensagem de força para ele que se refletisse nos jogadores. Como esta tentativa não correu bem, o João Pedro saiu. Onde é que há aqui um verdadeiro impacto? Na questão financeira. Mas a questão financeira estamos cá nós para assumir. Porque nós estamos a falar de um clube, ou de uma SAD, que no último semestre de 2020 apresentou resultados positivos de 4,6 milhões. E quando às vezes falamos sobre a sustentabilidade do Famalicão ou a sustentabilidade desta SAD, temos que ir aos números. E hoje o Famalicão tem o que nunca teve na sua história. Tem um resultado positivo de lucro de 4,6 milhões e 600 mil euros, grosso modo. Tem ativos que nos garantem a sustentabilidade futura, ativos dentro de portas e ativos fora de portas. Exemplos fáceis de dar, temos 50% dos direitos económicos do melhor marcador da Liga Portuguesa, o Pedro Gonçalves, mas também temos dentro de portas jogadores de muita qualidade e muita valia, que sabemos que são ativos importantes também
para esta nossa sustentabilidade económica, que depois terá que se refletir naturalmente na sustentabilidade e estabilidade desportiva. E acha que esses ativos, diremos que esse valor pode perdurar, considerando aquilo que tem sido a prestação da equipa, e sabe que as coisas podem sempre mudar? Sei, mas eu também sei a qualidade dos jogadores. Eu sei que, por exemplo, o Famalicão hoje tem um jogador que está na seleção A do Uruguai, o Ugarte, no qual fizemos um investimento, se calhar só os clubes grandes e o Braga em Portugal é que têm capacidade de fazer este investimento. Fizemos a aquisição do Ugarte em janeiro. Temos um guarda-redes como o Luís Júnior, que fizemos a aquisição dos seus direitos federativos e assinou para as próximas 5 épocas, que sabemos que é um guarda-redes potencialmente de seleção brasileira. Gustavo Assunção, que sabemos a qualidade que tem 5 anos de contrato, e por aí fora, Diogo Queiroz, Anderson e por aí fora. Ou seja, se me pergunta, o valor de mercado de um jogador que termina em 4º ou 5º lugar é um, e o valor de mercado de um jogador que termina em 10º é outro, estou de acordo consigo. Mas também há uma coisa que é muito clara. No Famalicão, as transações que eventualmente possamos fazer e os ativos que nós temos serão avaliadas e valorizadas por nós. Não estamos expostos, felizmente, ao mercado, porque aqui também entra a figura da propriedade. Porque no caso de algo ser preciso, no caso da nossa operação ser precária perante as nossas despesas, ou as nossas receitas serem precárias perante as nossas despesas, teremos, como sempre tivemos desde o primeiro dia, a força da Quantum Pacific para nos suportar a operação. Tão assertivos como foram na segunda Liga e na época passada na Primeira Liga, o que é que correu mal no planeamento desta época? Ou não correu nada? Correu mal? Reparem, nesta época... E junto aqui a escolha dos jogadores, o que é que... Não quero dar como justificação, mas sim como explicação. Nós tivemos uma pré-temporada absolutamente atípica. Nós não conseguimos ter um jogo de pré-temporada. Os únicos 2 que tínhamos marcados foram cancelados. Nós tivemos uma pré-temporada muito curta versus a época, porque foi assim para todos, com um handicap aqui. É que outras equipas com alguma ou mais estabilidade de Primeira Liga e com jogadores que já vinham de trás, tiveram a capacidade e têm a capacidade que nós ainda não temos. Porque se por um lado nós temos uma capacidade financeira assinalável, se por um lado nós hoje temos uma estrutura capaz e apta a resolver, nós não temos fundações nem pilares. Porque reparem que nem poderia ser de outra forma quando temos apenas um ano de Primeira Liga. Desculpe interromper. E falando dessa capacidade financeira, porquê é que não foi possível ao Famalicão manter alguns dos jogadores da época passada? Eu sei que alguns estavam emprestados, outros foram contratados. É muito fácil explicar, sabe? Que nós conseguimos controlar só um lado da equação, o outro não conseguimos. Nós queríamos o Fábio Martins, mas o Fábio optou por um mercado árabe onde fez um bom contrato. Nós gostaríamos de manter o Uros Racites, mas o Uros Racites está a jogar a titular no Valência. Nós gostaríamos de manter o Diogo Gonçalves, mas o Diogo Gonçalves está a jogar a titular no Benfica. Nós recebemos uma proposta irrecusável pelo Tony Martínez, e o Tony Martínez está no Porto. Nós recebemos uma proposta irrecusável sobre o Pedro Gonçalves, e o Pedro Gonçalves hoje é o melhor marcador da Liga Portuguesa e está no Sporting. Nós mantivemos com muito esforço o Gustavo Assunção, porque era um dos poucos que estava sobre a nossa esfera de controle e de decisão. Nós tentamos o Neoan Pérez, mas o Neoan Pérez regressou ao Atlético de Madrid para ir para Granada. Ou seja, o esforço feito numa primeira fase de manter, da nossa parte, foi absoluto. Mas há coisas que conseguimos controlar e outras que não. Nessa medida, avançamos para o mercado. Avançando para o mercado, deparámos-nos com o primeiro mercado em pandemia. Ou seja, o primeiro mercado em que plantéis que normalmente operam com 23, 24 jogadores, operam com 30. Se fizermos este rácio, estamos a falar de 6, 7 jogadores por equipa, principalmente equipas com quem temos relações, por equipa, que ficaram sustentos nos seus clubes. Só aqui estamos a falar de 70, 80 jogadores. A partir do momento que o mercado reduz desta forma, porque os clubes os retiveram, a partir do momento em que nós temos limitações até a trânsito entre países, a partir do momento em que clubes resistem a vender ou a emprestar ou a fazer parcerias com jogadores, nós, de repente, ficamos numa situação, em termos de mercado, muito mais limitada do que noutros anos e noutras circunstâncias. Desde logo, a última jornada da época passada aconteceu numa altura que, normalmente, estamos quase a começar a época seguinte. Isto,
Acho que quando pensamos nisto, vamos pensar nisto como um todo. É muito fácil apontar uma pistola ou apontar uma arma e dizer que isto aconteceu mal por isto, porque está só a olhar para o resultado. Mas há todo um caminho. E nós não podemos fugir para umas coisas, não podemos fugir do que é uma realidade e para outras trabalhá-las como se isto fosse uma estratosfera. E não é. E não é. Nós vivemos num mundo real, nós todos vivemos num mundo real, e dentro deste mundo real vivemos com uma limitação que eu penso que toda a gente conhece e que não há ninguém que a desconheça. Mas perceberam do enorme risco que poderiam correr em estar a formar novamente um novo plantel? O nosso risco deste ano é exatamente igual ao risco do ano anterior. Sendo certo que no ano anterior transitaram 3 jogadores de uma época para a outra e as coisas correram bem desde o início, e este ano, de uma época para a outra, transitaram 7 e as coisas não correram tão bem mesmo tendo o dobro dos jogadores. No entanto, deixe-me que lhe diga que esta época ainda não acabou. E deixa-me que lhe diga que o terço que falta desta época vai-se responder, e a equipa vai responder, de forma a nós estarmos a salvo do que, naturalmente, hoje é um risco. Mas para isto, nós temos que estar todos alinhados, temos que estar todos na mesma página, porque ninguém pensa que isto é fácil. Repare, se isto fosse fácil, e se olharmos para puramente estatística e números, se isto fosse fácil, nos últimos 27 anos, ou 26 anos, 27 anos, o Famalicão teve um ano na Primeira Liga e agora está outra vez na Primeira Liga, estamos no topo do futebol português. E nós vamos conseguir manter-nos nesta liga. Agora, se me diz, isto é muito fácil, obviamente que isto não é muito fácil. Não, é difícil e louvo-lhe a confiança. Já disse várias vezes, confia plenamente que o Famalicão vai ficar na Primeira Liga. Onde é que vai buscar toda essa confiança? Olha, eu vou buscar esta confiança na qualidade dos jogadores, eu vou buscar esta confiança na qualidade do processo, eu vou buscar esta confiança na nossa equipa técnica e depois eu vou buscar esta confiança num outro ponto, que é nós, eu, você, quem aqui está, a nossa estrutura, os nossos adeptos, todo o nosso norte. Nós não somos propriamente pessoas de virar a cara à luta, de se esconder. E isto, quando nós estamos empenhados e metidos nas coisas, é para levar a bom porto. Porque se assim não fosse, não estávamos aqui a fazer nada. E olhando para isto, olhando para a qualidade que nós temos dentro de portas, olhando para todas as circunstâncias que existem hoje na Liga, eu não tenho a mínima dúvida que nós, desde que estejamos todos imbuídos no mesmo espírito, desde os jogadores, passando pelos treinadores, correndo na administração, chegando aos adeptos e passando à nossa cidade, estejamos todos no mesmo espírito, nós vamos naturalmente chegar a bom porto. Ainda dentro um pouco dessa confiança e falando também um pouco daquilo que foi o planeamento da época, agora na reabertura do mercado o Famalicão reforçou-se de forma substancial. A verdade é que até ao momento a equipa não colheu os devidos proveitos desses reforços. O que é que está de errado nisto? O que está de errado... isto é um processo. As contas fazem-se no fim e no futebol, como em várias coisas na vida, mas no futebol as contas fazem-se no fim porque isto é como começa e não é como acaba. E isto é um jogo coletivo. Considerando que isto é um jogo coletivo, nós também não podemos ter a veleidade de achar que carregamos num botão e porque vem o jogador A ou o jogador B, as coisas encaminham. Há um trabalho semanal que vai ter uma resposta no dia de jogo e há um processo. E, de facto, é uma dificuldade. Jogadores a chegarem, jogadores a entrosarem-se, jogadores a fazer uma equipa. É uma dificuldade achar que estamos todos no mesmo momento. Porque, mesmo em janeiro, apesar de terem chegado 8 jogadores, não chegaram os 8 jogadores no dia 1 de janeiro. E olharmos e dizermos que já temos todos 2 meses, pelo menos, de treinos juntos. E isto passa por isto. Pelo nosso processo, o nosso processo de treino, chegar a um processo de jogo e, neste processo, adaptar-nos o mais rápido possível, porque, de facto, tempo é um luxo que não temos, mas, por outro lado, temos um luxo que é a qualidade dos nossos jogadores. E é esse trabalho que é agora conferido a Ivo Vieira. Que desde logo há aqui um ponto desde já a ressalvar, que não só a competência do Ivo, que é absolutamente reconhecida, não só a qualidade de jogo das equipas do Ivo, que também são absolutamente reconhecidas, mas há aqui também um dado acrescido, que é
o acreditar e a coragem do Ivo. Porque quando me diz se eu estou com confiança, o Ivo está com a mesma confiança do que eu. Porque caso contrário estaria na Madeira e passaria 3 meses até ao final da época e no verão seguramente iria para um outro clube qualquer, porque oportunidades seguramente não lhe faltam, pela qualidade dele. E se o Ivo Vieira está aqui é porque ele acredita. Porque ele não precisava de, nestes 3 meses, de vir ao Famalicão provar nada, nem vem ganhar nada que não pudesse aguardar um pouco para vir a ganhar. Ou seja, ele acredita. Ele tem, além de toda a competência e capacidade que lhe reconhecemos, há um ponto que coragem e confiança não lhe faltam. Sim, e o discurso dele é inspirador. Não, enfim, não cabe aqui dar a minha opinião, mas ouvi as primeiras declarações que ele prestou e são inspiradoras. Dr. Miguel Ribeiro, como é que está o processo da eventual remodelação do estádio municipal? O espaço é municipal, obviamente, depende muito daquilo que será a Câmara, mas como é que está esse processo? Como disse, e bem, como o estádio é municipal, a nós, como inquilinos, não nos cabe essa resposta. Gostava de a ter, não a tenho. Tenho a confiança absoluta no nosso Presidente de Câmara, tenho a confiança absoluta no que temos falado e no que temos reunido, em que isto vai chegar a um bom porto. Percebo que é um momento complexo também para o município em relação a este assunto, mas não tenho a mínima dúvida que vamos conseguir ter um estádio novo. Não tenho a mínima dúvida que vamos conseguir ter um estádio novo. Agora, é uma pergunta que, no meu caso, responder-lhe estaria um bocadinho a entrar por um campo que não é meu e pelo respeito que a instituição e na pessoa do Sr. Presidente de Câmara que me merece, não posso alongar-me muito porque não é... Portanto, não há uma expectativa futura quanto a este processo? Há uma expectativa futura, não sei a quando. Muito bem. Para terminarmos então esta entrevista, Dr. Miguel Ribeiro, deixava aqui estes momentos finais para deixar uma mensagem aos adeptos do Futebol Clube Famalicão, àqueles que eu de vez em quando vou acompanhando nas redes sociais, porque de facto hoje em dia não podemos estar em contacto com ninguém, mas vamos vendo algum do seu desassossego pelo momento que a equipa atravessa. Portanto, ficavam estes momentos finais para deixar uma mensagem para os adeptos. A mensagem que deixo aos adeptos é uma mensagem de confiança. Uma mensagem de confiança em quem cá está, uma mensagem de confiança no que está a ser feito e uma mensagem de confiança no nosso clube. Porque o amor e a paixão que as pessoas têm pelo Famalicão é algo para demonstrarmos uma perspectiva positiva. E uma perspectiva positiva é termos confiança que o nosso amor se vai traduzir em bons resultados, que a paixão que nós empregamos que se vai transmitir em motivação, que as boas palavras, que o suporte e o carinho se vão transmitir em resultados positivos. Porque, reparem, aqui... Temos que continuar a alimentar este amor de perdição, e aproveitando este cenário onde estamos... Temos que naturalmente continuar a aproveitar este amor de perdição. Eu, por feitio, nunca fui muito, confesso, de panicar, de entrar em pânico com rigorosamente nada, mas muito menos fui com ideias e teorias miserabilistas ou teorias em que tudo vai correr mal ou que tudo está mal. Não. Nós temos que ver o lado positivo e este amor de perdição que temos é um amor de perdição positivo e não um amor de perdição de se perder de alguma forma. Hoje as pessoas têm algo que já não tinham há anos. Um clube na Primeira Liga. Hoje as pessoas e os adeptos têm algo que não tinham há anos. A paixão e o amor de lutar por um clube que compete ao mais alto nível. Hoje as pessoas têm o que já não tinham há anos, a possibilidade de viver, discutir, festejar vitórias, sofrer com resultados menos positivos ao mais alto nível. Hoje as pessoas têm a possibilidade de, nos seus trabalhos, com as suas relações, poderem dizer que são de Famalicão. Hoje, nós, Famalicão, conseguimos colocar Famalicão no mapa de tal forma que ninguém precisa de falar de perto de Braga, ou perto do Porto, ou perto de Guimarães, porque nós somos Famalicão. E o Famalicão é o mesmo Famalicão que encheu as páginas de jornais, recente, e não dos nossos antepassados. É o mesmo Famalicão que nos levou a encher estádios pelo país todo, e o nosso municipal. E este mesmo Famalicão é a cores, é o de hoje,
porque hoje temos um espaço temporal muito curto. E essa mensagem, essencialmente, que quero deixar aos adeptos é que confiem, porque quem aqui chegou é quem aqui está. E a pior coisa que nós podemos ter hoje, e se quisermos puxar nas redes sociais e essas coisas todas que por aí andam, é que nós temos que ser, de alguma forma, impermeáveis a parvoíces. Isto é, impermeáveis a quem é arautos da desgraça, impermeáveis a quem está sempre à procura que as coisas corram mal porque estão chateados ou perturbados com outra coisa qualquer e procuram aqui verbalizar as suas frustrações e as suas tristezas. Sabem porquê? Porque nós podemos hoje, com uma confiança absoluta, dizerem que somos adeptos do Famalicão, estamos a lutar na Primeira Liga, com um clube que está devidamente organizado, com uma saúde financeira assinalável, não tem um único processo social, um clube que não tem nenhum tipo de histórias, frases ou pensamentos negativos ou riscos sobre eventuais problemas fiscais, sociais, laborais, de qualquer outra espécie, e que tem hoje um foco muito claro, que é o foco desportivo. E não há nada melhor do que isto. Lutarmos juntos para ganhar. Ninguém tem que se preocupar com rigorosamente mais nada, a não ser lutarmos juntos para ganhar. E isso hoje é o que o nosso Famalicão tem. E naturalmente que a turbulência desta época, a turbulência desportiva desta época, perturba, preocupa as pessoas porque gostam muito do Famalicão. E eu confesso que vejo sempre que vejo as críticas que os meus amigos me dizem, vejo sempre numa perspectiva positiva de quem gosta. Gosto tanto que estou preocupado. Não estou preocupado porque o que é que estão ali a fazer ou deixam de fazer. Não, nada disso. As pessoas hoje têm essencialmente preocupação pelo seu amor. Isso é naturalmente, da minha parte, assinalável, porque gostam muito do Famalicão, porque brevemente vamos voltar a estar juntos. Tenho a firme convicção que brevemente vamos voltar a estar juntos no Municipal, que tanta falta nos fazem os nossos adeptos, tanta falta nos fazem as nossas pessoas. E uma mensagem, para terminar, uma mensagem de confiança, porque nós vamos conseguir. Porque isto não é como começa, isto é como acaba. E hoje é o nosso dia 1. Faltam 12 jogos. Muito bem, vamos a isto. Porque hoje temos uma equipa técnica capaz e competente, temos jogadores capazes e competentes, temos adeptos apaixonados pelo seu clube, temos uma estrutura capaz e competente. Vamos a isto. Faltam 12 jogos, é o dia 1, vamos para a frente. Muito obrigado.